Olá, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Esta semana eu estava ouvindo um debate no rádio e o assunto era o valor que os deputados na Câmara Municipal recebem de alimentação por dia. Então tinha um ranking lá dos deputados, dos que mais gastavam, né? E diz que eles têm R$ 153 por dia para refeições. Então, assim, um cardápio de camarão, né, de bacalhau, das coisas mais chiques que eles estavam comendo. E um dos repórteres lá no meio do debate falou, mas então, né, mas o fulano está gastando dentro do que foi estipulado, ele não está exagerando. Porque o debate era esse, é um valor muito grande e os caras gastam assim, né, aleatoriamente à vontade. E aí eu fiquei pensando, né, não tinha como não pensar, no valor que os serviços que têm parceria com a Secretaria de Assistência Social recebem para dar alimentação para os usuários. O meu parâmetro é o serviço de acolhida para famílias que eu trabalhava, e que era um pouco mais de R$10 por dia para 5 refeições, café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e uma ceia, um lanchinho de ceia. Contando que tem crianças dentro do serviço, tem idosos dentro do serviço, tem gestantes dentro do serviço e a gente tinha que prover toda a alimentação com esses R$10. E é uma discussão muito grande na área da assistência e das organizações que têm parceria com a secretaria por conta disso, porque as supervisões estatais, elas querem que a gente sirva, não pode servir salsicha, não pode servir embutidos, não pode servir linguiça, não pode, o almoço tem que ser diferente do cardápio da janta, tem que ter fruta da época, não pode ter suco de pozinho nem artificial, tem que ser suco natural. E eu já discuti muito em muitas reuniões por vários aspectos. Um, que a verba é insuficiente para esse tipo de cardápio que está sendo exigido. O segundo é que essas pessoas que estão acolhidas dentro do serviço, quando elas forem para a casa dela, já que o objetivo do serviço é autonomia, quando elas estiverem gerenciando a própria casa, elas não vão deixar de tomar suco de pozinho, elas não vão comer a fruta da época, elas não vão deixar de comer salsicha, linguiça. Eu, na minha casa, eu como salsicha é mistura sim. Né? A supervisora que diz que salsicha não é mistura. Eu falei, como assim? Sempre foi, na minha infância, na minha adolescência, na minha casa, sempre foi. Mas não pode, a gente não pode, a gente leva multa, é autuada, é chamada atenção, leva advertência, porque não está seguindo o cardápio que eles indicam nas diversas portarias. Eu acredito que a gente deva dar o melhor possível, mas dentro de uma possibilidade de realidade. Eu até já disse também numa reunião, eu tive oportunidade de conviver 5 anos com uma jovem que cresceu quase que a vida inteira num abrigo, recebeu as coisas do abrigo, e eu não consegui, mesmo sendo uma família de classe média, né, não consegui manter o nível que ela tinha no abrigo e ela reclamava disso. Então a gente acolhe essas pessoas, esses usuários, e acaba dando um padrão de vida que eles nunca vão querer sair de dentro do serviço. O jovem, a criança, o adolescente sai porque tem um limite de idade. Agora, nos serviços de acolhimento de adultos, a pessoa se acomoda dentro daquela realidade e é muito interessante porque parece que está todo mundo morrendo de fome o tempo inteiro. Mesmo as pessoas que já estão dentro do serviço há muito tempo, almoça pensando no lanche da tarde, já quer saber qual é o cardápio do outro dia. Então vive em torno só daquilo e não pensa no emprego, não pensa na saúde, só pensa na comida, só pensa na alimentação. Uma psicóloga amiga minha dizia que é uma fome de alma que eles têm, né? Que substitui a comida toda a afetividade que não tiveram. Mas isso é grave, é uma coisa que precisa ser trabalhada. Então essa reportagem me fez pensar muito nisso, né? Porque se um deputado que recebe um salário relativamente alto, tem ajuda de custo, tem lá uma verba dentro do gabinete também para alimentação além da sua verba individual, recebe R$ 153 por dia para refeições.
quantas horas de trabalho ele exerce no dia, quantas refeições ele precisa cobrir com este salário, com essa ajuda de custo, e não com o seu salário. Enquanto que dentro dos serviços, as organizações têm que se virar com um pouco mais de R$10 para dar 5 alimentações no dia. E se não são todas essas refeições, o valor é menor, porque é proporcional, é uma tabela proporcional ao número de pessoas atendidas, um valor X, e isso não é reajustado. A gente sabe que alimentos sobe de preço o tempo inteiro. Em setembro de 2018, eu fiz um estudo dentro desse serviço, desse centro de acolhida. Eu peguei os atendidos que a gente tinha na época, separei por faixa etária. Então, quantas pessoas, quantas crianças eu tinha de 0 a 3 anos, de 3 a 7, por quê? A tabela nutricional, ela indica uma porcentagem de alimento, né, uma quantidade de alimento para cada faixa etária. Então, nesse estudo, até para provar que a verba era insuficiente, o que eu fiz? Eu dividi pela faixa etária, pelo número de atendidos que a gente tinha, pesquisei frutas, legumes, verduras da época, valores da época, e dentro das porções indicadas pelas nutricionistas, pelas tabelas de nutrição. Por exemplo, nessa tabela diz que um adulto deve comer na refeição 80 gramas de arroz e 40 gramas de feijão. Os nossos usuários de centro de acolhida dificilmente comem só isso. A maioria faz pratos grandes, quantidades grandes. Então aí, se a gente vai servir o que tem que ser, o que a tabela indica, a gente teria que restringir para eles até a quantidade de arroz e feijão. Carne está indicada 120 gramas por pessoa adulta por refeição. E as supervisões dizem que a gente tem que deixar lá a carne para eles se servirem à vontade. Eles vão servir só 120 gramas por refeição? Só um bifinho? Não vai. Então, se você deixar à vontade, se você não restringir, também vai ultrapassar as quantidades. Então, no dia a dia, a recomendação seria de deixar à vontade, mas a quantidade já é muito maior. Mas eu fiz dentro desta quantidade estabelecida por pessoa. Leite, por exemplo, ele diminui, né? No primeiro ano de alimentação da criança é uma quantidade. Até os 6 meses é uma quantidade, uma mamadeira a cada 3 horas. Depois dos 6 meses, deveria-se inserir alimentação. E por que eu digo deveria-se? Porque também é comum dentro do centro de acolhida, nas famílias, eles terem preguiça de dar comida na boca da criança, de ensinar, porque faz sujeira, tem que limpar o espaço, e aí enfia a mamadeira. Era uma briga diária com os pais de crianças pequenas que na hora do almoço pediam mamadeira para dar para a criança ao invés de dar o alimento. Então toma leite muito mais tempo e em maior quantidade do que o que está recomendado nas tabelas também. Mas tirando isso, o estudo que eu fiz com tudo da época e dentro das quantidades estabelecidas, nós deveríamos receber pelo menos 30% a mais do valor de verba só de alimentação, para dar o mínimo, sabendo que eles vão comer muito mais do que aquela quantidade ali indicada. Então, é importante a gente entender, porque quando a gente dá de fora, você fala assim, mas o deputado, R$153 para comer, nossa, deve ser, o cara fica ali o dia inteiro na Câmara, às vezes de madrugada. Não, porque quando ele fica lá dentro do horário de trabalho, eles pedem lanche. Isso é uma outra verba, não é a verba dele. E quando a gente não sabe disso, pode até achar que o valor é adequado. Quando a gente começa a esmiuçar os detalhes, a gente percebe que não. Então, na área da assistência social, é muito importante que a gente entenda como é que as coisas funcionam. E funciona assim. Vou contar para você. Então, a prefeitura tem as diversas secretarias e cada secretaria cuida de uma área. A Secretaria de Assistência Social, a sigla é SMAT, Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Então, ela deveria fazer um mapeamento da região para ver as necessidades de serviço que tem ali, para ver as possibilidades de imóveis para aqueles serviços, porque para cada serviço depende de uma estrutura diferente de imóvel. E, através de um edital publicado, fazer um chamamento para as parcerias. O certo seria que as diversas secretarias tivessem
funcionários suficientes, tivessem estruturas para implantar os serviços. Na SMADs, na Secretaria de Assistência Social, não tem. Mesmo os serviços que são deles, serviços diretos, que é CREAS, CRAS e SAS, CREAS, Centro de Referência Especial da Assistência Social, que são serviços de acolhimento, serviços de alta vulnerabilidade, que eles têm que vistoriar, que monitorar, que acompanhar. CRAS, Centros de Referência da Assistência Social. Eles fazem o monitoramento dos serviços de baixa complexidade, serviços que não têm acolhimento, os CCAs, os núcleos de convivência de idosos, os serviços de profissionalização. Então, eles deveriam monitorar esses serviços e atender a população nas diversas requisições de bolsas, de necessidades da família que estão relacionadas com a assistência social. E as SAS, que são as supervisões de assistência social que cada região tem que ter para monitorar os CREAS e os CRAS da sua região. A própria estrutura da SMADs, com SAS, CREAS e CRAS, eles não têm funcionários suficientes. Então já começa a precarizar por ali. Porque eles não têm funcionários suficientes para vistoriar, monitorar, para fazer os diversos relatórios que têm que ser feitos, para fazer os estudos que têm que ser feitos na região. Então fica tudo muito precário, muito feito de qualquer jeito, né? Essa falta de funcionários, por exemplo, fez com que eu tivesse que ir essa semana assinar uns documentos de 2017, porque a nossa supervisora na época não conseguiu fazer os relatórios em tempo hábil e agora, como o serviço foi finalizado, tinha que estar tudo feito, tudo assinado, e eu já não sendo funcionária, mais de um mês depois, tive que ir lá para assinar, né? Para ver como a estrutura não funciona. Se isso acontece do lado das organizações sociais, do meu lado, como gerente do serviço, a gente recebe uma notificação. Aí ameaça suspender a verba, ou se não suspende a verba por um tempo, e a gente fica com dificuldade até de pagar os funcionários e os fornecedores, né? Mas lá na base já não funciona. E aí faz o edital de chamamento público com as características. Então o edital já diz que serviço, aonde, quantas pessoas vão atender, que tipo de pessoas vai atender, o que se espera do atendimento daquele serviço, né? E estabelece inclusive o quadro de funcionários. E é um negócio meio doido, porque a gente tem que interpretar, porque para cada 50 usuários, um orientador socioeducativo mais um volante. Para cada 75 usuários, um assistente social. Acima de 100 usuários, um psicólogo. Né? Acima de 100 usuários, um assistente técnico. Então é assim. Então os editais eles já são baseados nesta portaria, que define o tipo de serviço. E, por exemplo, o serviço Família em Foco, ele está sendo extinto porque ele não está nessa portaria, ele foi uma iniciativa da gestão anterior, da secretária de Assistência Social anterior, que a nova gestão diz que não quer manter, e ele tinha um quadro de funcionários diferenciados, ele tinha mais um operacional noturno, que não tem nos serviços, habitualmente, ele tinha um técnico de nível superior, que a gente chama de gestor de casos, que fazia a intermediação entre o assistente social e o psicólogo e o acompanhamento. Então ele já tinha um quadro diferenciado e por conta disso, desses 5 funcionários mais ou menos, né, tem mais operacionais também, desses 5 funcionários a mais, a secretaria está extinguindo. Então está vencendo os contratos de 5 anos, e vai ser extinto e não vai ter novo chamamento. Vai ter chamamento para outra tipologia de serviço, que é o centro de acolhida para famílias, que é igual a todos os outros centros de acolhida. Não tem este cuidado, esta variedade, pensando que você está trabalhando com o núcleo familiar, que é muito diversificado. Porque eu vou dizer, pela minha experiência de 20 anos na área da assistência, muito mais fácil você administrar um serviço por gênero. Eu fiquei 10 anos no centro de acolhida masculina, maravilha, porque você vai pelo padrão, é tudo homem. Então, você faz o trabalho para homem, você faz o atendimento para homem, você não tem muito problema com a questão de gênero, não de família, não. Você tem bebê, você tem crianças maiorzinhas, você tem adolescente, você tem mulher, você tem homem, aí os maridos brigam com as mulheres por causa da mulher do vizinho, do marido do vizinho, vice-versa, a mulher briga de ciúmes, tem idoso, tem de tudo.
dentro do espaço e você tem que dar conta disso. E você precisa ter equipe para isso. Então, a portaria define a tipologia do serviço, né, e o quadro de funcionários daquele serviço. E o edital é baseado na portaria 47 da SMAD. Se alguém tiver curiosidade de verificar, né, é acessível. Você clica lá, portaria 47 SMADs, ele já vai aparecer. A portaria já tem todo tipo de serviço. Então, é dessa maneira que é feito. Aí tem o edital de chamamento e as organizações que se interessarem, tem lá as regras, dentro do edital, os prazos, o que precisa ser apresentado. E quem se interessar faz um plano de trabalho e apresenta nas datas, tem uma comissão julgadora, avalia, e aquele que for vencedor do edital, da concorrência, faz o termo de parceria. Esse termo de parceria ele é feito por 2 anos, inicialmente. Pode ser renovado por mais 2 anos e depois mais 1 ano. Então, o limite de funcionamento por aquele edital é de 5 anos. Se tiver discordância nesse período de uma das partes, ele pode ser encerrado e também tem umas regras. A gente chama de denúncia de convênio. Então, a organização vai lá e fala para a SMADs, não vou querer mais continuar com esse serviço. Tem 3 meses de atendimento para fazer a transição. E a prefeitura a mesma coisa. O CRAS, o CREAS, quem está supervisionando, diz não queremos mais essa organização. 3 meses. Então, o prazo, via de regra, é esse. E aí, novo edital, nova audiência, que pode ser a mesma organização, pode não ser, né? E aí depende do comitê de avaliação. Antigamente, tinha nesses editais e no comitê de avaliação a perspectiva de que a organização precisava ter um período de experiência, precisava ter uma expertise naquela área que estava sendo pedida. Nesses últimos anos, com a gestão atual, eles estão pegando até organizações que não têm experiência nenhuma. E aí o que acontece com a organização que não tem experiência nenhuma? Ela não consegue dimensionar, fala assim, nossa, o valor é alto, vai dar para fazer isso, a equipe de trabalho é legal. Aí quando começa o dia a dia, o atendimento, aí descobre que não é bem assim. Sabe, não faz as contas que a verba de alimentação é X, dividida por Y usuários e por V refeições, vai dar R$10 por dia e eu vou ter que me virar dentro dos R$10. Não faz essa conta. Fala assim, 2 orientadores por plantão, beleza. Mas não leva em consideração que daqui 1 ano tem férias. Todo mundo vai entrar de férias e você tem que dar férias. Você vai ficar com só. Não leva em consideração que as pessoas ficam doentes, tem ausências, que alguém pode ficar grávida, entrar de licença maternidade, que vão sair e que durante aquele período você fica sem quadro de funcionários para suprir o atendimento. Então, o problema de não ter a experiência, a expertise com aquele atendimento é que não consegue dimensionar. E aí, a administração atual da prefeitura, a SMADs, o que ela está fazendo? Todos os esforços possíveis para tirar as grandes organizações, as mais antigas, que estão há muito tempo e que discutem estas características, para colocar essas que não têm experiência, para dizer que o serviço está continuando, mas isso vai precarizando cada vez mais. Como nascem as organizações sociais que se candidatam a esses serviços? Elas normalmente nascem de movimentos por moradia, movimentos por creche, de associação de moradores. E aí, em determinado momento, consegui uma creche, vamos administrar uma creche. De igrejas, né? Muitas nascem de igrejas, de manifestações religiosas. Então começa lá, eu tenho um salãozinho e eu vou colocar uma creche. Aí começo a atender a creche, mas eu não tenho recurso suficiente, eu não tenho condições para atender essas crianças, eu quero atender mais, eu tenho uma demanda muito grande, vou fazer uma parceria com a prefeitura. Vai lá, faz a parceria, participa do edital, já tem uma experiência e começa. E aí faz mais uma, faz mais uma, faz mais uma, quando vê já está uma organização grande. Qual o problema de se começar assim? Começa pela luta popular, pelo movimento, com a experiência já, só que não tem uma equipe de administração estruturada para administrar isso. E aí quando começa, você recebe verba pública, você tem que prestar contas, tem que preencher 500 instrumentais para fazer essa prestação de contas, tudo tem que ser com nota emitida, né? Não pode ser com recibo, não pode...
Você não pode usar a verba para qualquer coisa, tem as coisas que já são determinadas, e aí começa a não conseguir gerenciar aquele valor, começa a ter inconsistências com os valores, aí começa a ter suspeita de desvio de verba, aí você não tem recurso para ter um funcionário administrativo no escritório que receba, você não tem estrutura para uma equipe de RH que faça o processo de seleção, que faça o acompanhamento diário do funcionário, porque os funcionários eles são da organização social, eles não são da prefeitura. Então tem CLT, tem sindicato, tem dissídio. A prefeitura não repassa dissídio. A gente tem o dissídio da categoria, o funcionário tem o direito a receber o aumento que foi estipulado. Só que a verba não aumentou. E aí como é que você vai pagar isso? Você vai tirar da alimentação, que é só R$10 por dia, para pagar o funcionário, e como é que vai ficar a alimentação? Aí começam as cobranças que a alimentação tem que ser naquele padrão de qualidade que as nutricionistas determinam. Tem 2 nutricionistas na secretaria para todos os serviços da assistência social, e eu estou falando da assistência porque é a minha experiência. Mas acontece a mesma coisa na educação, nos outros segmentos, nas outras secretarias. E aí começa a ter problemas com a supervisão do serviço, e começa a não ficar adequado com aquilo que está na portaria, começa a não atingir os objetivos e vira uma bola de neve. A gente está hoje em dia, 2019, com muitas organizações passando dificuldades porque não está conseguindo mais administrar, a verba é insuficiente, não tem uma estrutura de escritório para dar respaldo para esses serviços, os gerentes não estão capacitados, não são capacitados, ou não conseguem dar conta, por conta de que a demanda de coisas é muito grande, da parte administrativa. Se dá conta da parte administrativa, não consegue acompanhar os atendimentos, não consegue monitorar o que está sendo feito com os usuários do serviço. Então você cria um movimento insano, louco, que deixa todo mundo louco, estressado, porque não dá conta das coisas e as organizações não estão conseguindo lidar com isso. A gente teve vários anos de dissídio, que o dissídio é anual, e já faz tempo que a secretaria não aumenta o valor das verbas, o valor dos convênios. Pelo contrário, a gente teve ano passado uma portaria de redução. Como que se reduz o negócio que já está caminhando em déficit, que não é suficiente. Então tem um prazo para essa redução, pela secretaria, e quem não cumpre o prazo, aí encerra-se a parceria e vamos criar um edital para uma nova, de preferência para pegar alguém que não tem experiência e que vai aceitar na ingenuidade, achando que vai dar e não vai dar, e a gente está dizendo que não vai dar. Então está tendo aí um embate muito grande entre as organizações e a secretaria por conta disso, porque a gente só está tendo reduzido os valores de convênio, a gente está tendo fechamentos de serviços, a SMAD está fazendo um movimento de transferência dos CCAs, dos Centros de Criança e Adolescente, para a Secretaria de Educação. E é muito interessante porque eles falam que um dos motivos, né, de fechamento de CCA e de transferência de CCA e de junção de CCAs na mesma região, se tinha 3, vamos ser um só, então vai diminuir, os outros 2 extingue, lógico. Um dos argumentos é que não tem demanda. Mas lembra que eu falei no comecinho que um dos serviços de CRAS, CREA, SAS da região é fazer mapeamento das necessidades do território? Como assim? Como que eles implantaram o CCA numa região se essa região não precisava, não tinha demanda? Então isso é um furo. Se não está tendo demanda, o erro não foi da organização que fez a parceria e que não está conseguindo atingir os objetivos. Às vezes, essa falta de demanda é por causa dessas mudanças que a própria secretaria estabelece de mudar a idade das crianças, não pode atender a partir de tal idade ou só pode atender por este período de idade. E aí tem uma demanda reprimida do antes e do depois que não tem para onde ir e que está esperando. Às vezes a fila está imensa, mas de crianças que não estão dentro daquele perfil que foi determinado pela secretaria. Então o erro de estratégia não é das organizações, é da própria Secretaria de Assistência Social, é um tiro no pé deles. Mas aí o argumento, né, que a organização não está fazendo o trabalho para ter a demanda. Às vezes tem a demanda sim, só que entre o CCA e a criança de origem da demanda, eu estou falando dos CCAs agora, não tem um transporte
público adequado para essa criança acessar. Então ela fica lá na casa dela o dia inteiro, porque no entorno da região dela não tem, e o serviço mais perto depende de um transporte que ela não tem como acessar para poder chegar. Ela quer ir para o CCA. A família precisa que ela vá para o CCA, porque não tem como cuidar em casa. É direito dela ir para o CCA. Mas não existe uma logística para que seja acessível. A mesma coisa o idoso. Os núcleos de convivência de idosos. Ah, não tem demanda? Às vezes o idoso não tem como chegar naquele lugar. Às vezes o deficiente não tem o transporte do atende, fica lá na fila um tempão esperando esse transporte para poder acessar o serviço. Então tem o serviço, tem a pessoa necessitando do serviço, mas não tem a logística para dar o acesso a esse serviço. E aí vem com a fala, vamos fechar o serviço porque não tem demanda. Então é um erro de estratégia. Então, as organizações sociais, nessa situação, ficam desesperadas e procuram outros meios de qualificação do serviço, porque é um serviço que não precisaria ter um psicólogo, mas não tem um psicólogo. Aí você faz uma parceria para ter um psicólogo voluntário. Você faz uma parceria com as outras organizações, Mesa Brasil, né, que é do SESC, o Prato Cheio, faz parcerias para ter mais alimento, para conseguir atingir. Só que a doação nem sempre está de acordo lá com a tabela nutricional, então a gente vive num círculo vicioso. E as organizações, infelizmente, a gente ouve falar muito mal, né, que as organizações sociais roubam, desviam recursos. Infelizmente, é verdade. Infelizmente, tem organizações que superfaturam as notas dos produtos. Então, compra X, né, no valor de R$1 e emite uma nota, arruma alguém que emite uma nota no valor de 2 para ganhar esta diferença. Ou entrega 10 pacotes de arroz, mas lança uma nota de 20. É verdade. Infelizmente, tem sim. Algumas até fazem isso não para ficar com dinheiro, mas para que essa diferença garanta a estrutura do escritório, a estrutura para dar respaldo para o atendimento. Mas também tem os que embolsam o dinheiro, sim, mas não é geral. A gente ouve falar de uma, de outra. Quantas organizações sociais tem no Brasil? Quantas tem na cidade de São Paulo, atendendo? Quantos serviços são? E a estrutura está errada, porque se dá essa brecha para as organizações fazerem isso, é porque a secretaria não está cumprindo o seu papel, porque ela que é responsável pelo serviço. Quem deveria trabalhar nos centros de acolhida deveriam ser funcionários da Secretaria de Assistência Social. Quem deveria trabalhar nos núcleos de convivência deveriam ser pessoas que prestaram concurso para essa área. E aí eu ouço dizer, já ouvi muito, de supervisoras de CRAS, CREAS, de pessoas que estão lá trabalhando. Deus me livre trabalhar com essa população, eu jamais trabalharia, jamais faria o que vocês fazem pelo salário que vocês ganham. A estrutura está errada. Deveria dar graças a Deus porque tem organizações sociais, tem pessoas como nós que se dispõem a trabalhar, a cumprir o papel que é do Estado. As organizações sociais estão cumprindo o papel que é do Estado, porque está lá na Constituição que é o Estado que tem que garantir a política de direitos. Se para garantir a política de direitos depende das organizações sociais, que façam uma coisa que seja digna, que façam uma coisa que seja transparente. Não adianta só cobrar que as organizações atendam bem aos usuários se não dá condições para isso. A gente não tem capacitação adequada na área, a gente não recebe o suporte necessário. Se você tem uma briga com faca, com arma, com agressão dentro do serviço, tem que chamar a polícia e a polícia demora para vir. Se você tem alguém passando mal dentro do serviço, tem que chamar o SAMU e o SAMU demora. E existem em algumas regiões até boicote do SAMU. Eles deixam de atender porque sabem que é centro de acolhida e falam assim, é nóia, é drogado, né? Não merece o atendimento. Então, se a estrutura precisa das organizações sociais, que dê condições. A gente tem, por exemplo, o marco regulatório das organizações da sociedade civil, que é o MIROSC, que foi implantado há pouco tempo. Ele veio para dar uma transparência maior nesta relação com as organizações sociais.
Na área da assistência, está previsto lá dentro do Miroski que as organizações poderiam colocar a sua estrutura de escritório, o pessoal administrativo, que não está previsto naquela portaria de serviço. Então, eu não tenho uma auxiliar administrativa, eu não tenho uma pessoa do RH no serviço, mas eu tenho que ter na organização. Então, no Miroski está previsto que as organizações poderiam colocar no seu plano de trabalho esse profissional e propor um rateio desse salário ou desses salários dentro dos serviços. Aqui em São Paulo, na transição ano passado do convênio anterior para este plano de trabalho dentro do Miroski, nenhuma supervisão aceitou que as organizações colocassem esses profissionais. Simplesmente foi vetado. E aí fala que a culpa é da organização, de não ter o profissional ou de não ter como pagar o profissional. Mas estava previsto lá. Ah, mas o Miroski exige isso. O que poderia favorecer as organizações não foi aceito. O que está sendo cobrado hoje em relação ao Miroski é só esta questão de monitoramento e de endurecimento. Não é uma parceria. O chamado hoje é termo de parceria. A gente não tem conveniamento com a prefeitura, mas não é uma parceria. É uma cobrança constante. Quando você precisa da parceria, até por encaminhamento do usuário, você não consegue. O que você tem ali é uma fiscalização rígida que pega no pé se o chão não está branquinho, se você não conseguiu comprar o sabonete, se está servindo suco de pozinho, se está pondo salsicha na refeição. É só cobrança. E por isso está ficando cada vez mais complicado esta relação. Eu me pergunto, se não tiver organizações, se as organizações hoje decidirem, eu vou fechar minhas portas e eu vou trabalhar autônomo, eu vou trabalhar outra coisa, eu vou fazer outra coisa, eu não vou mais fazer termo de convênio com a prefeitura. Quem vai executar esses serviços? Pense nisso, a população de rua vai aumentar. As crianças sem alternativa de lazer, sem alternativa de complementação escolar, vão ficar na rua, vão se voltar para a criminalidade, vão ser exploradas no trabalho infantil e a gente não vai ter mecanismos para inibir isso. A gente não vai dar o que é de direito, o que é política de direito. Então é isso, a gente precisa lutar muito para mudar essa estrutura, para ter um valor adequado nesses termos de parceria, de conveniamento, para ter uma valorização dos profissionais que trabalham nessa área, com atendimento de saúde, pensando inclusive na saúde mental dessas pessoas, porque é um desgaste muito grande você trabalhar nessa área, e você tem que estar inteiro para trabalhar com pessoas, mas você não consegue. Então, precisa que a sociedade civil como um todo, precisa que você se interesse, se mobilize, esteja atento para essas reivindicações, para que a gente possa melhorar essas estruturas e melhorar a política de direitos, porque só assim a gente vai conseguir uma sociedade mais igualitária, a gente vai conseguir dar oportunidades para as pessoas que estão precisando mais neste momento. Pense nisso, pesquise, se quiser saber mais alguma coisa, me pergunte, acesse o canal, não esqueça, né, de se inscrever lá no YouTube, no Facebook, nos acompanhe. Por hoje é isso.